Cristo a todos. Eu vos convido a abrir a palavra de Deus no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24. Evangelho escrito por Lucas, o seu capítulo de número 24, para a nossa meditação essa noite. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? Acompanhe na sua Bíblia, assim está escrito. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que tinham preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com vestes resplandecentes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, e eles, porém, disseram-lhe: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou, quando ainda estava na Galileia. É necessário o Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e no terceiro dia ressuscitar. Versículo 13. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Amém? Pode tomar o teu assento. A palavra de Deus que vem ao meu coração essa noite, para a nossa meditação, ela fala sobre jamais perdermos a esperança e jamais perdermos a fé. Os dias que a gente vive hoje, tempos de pandemia, e que já se falam de uma possível segunda onda, e que já se falam também em possível fechamento de alguns comércios, de alguns lugares, de alguns trabalhos. Vivemos um tempo difícil. 2020 deveria ser o ano para ser esquecido, porém vai ser o ano que nunca vai sair da nossa memória, devido às dores que ele nos trouxe, as aflições, as tristezas, os medos, os temores. 2020 foi cruel. E no meio de tudo isso, cá estamos nós, a Igreja de Jesus. E tem um louvor da harpa, se eu não me engano é o 300, diz que nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Em meio a toda essa loucura que a gente vive hoje, a nossa esperança está em Jesus Cristo. E essa esperança não pode morrer. Essa expectativa não pode perecer. Essa fé não pode ir embora. E Deus nos trouxe a esse texto para nós meditarmos um pouco
Porque se nas últimas décadas o número de cristãos no Brasil tem crescido grandemente, também é verdade que o número de pessoas decepcionadas, entristecidas com a igreja também cresceu. Também é verdade que o número de pessoas que se denominam hoje desigrejados também cresceu. E também é verdade que o número de pessoas que antes demonstravam a sua crença e a sua fé em Deus, hoje também já não mais professam a mesma crença e a mesma fé. Porque a fé, ela funciona como um exercício. Precisamos exercitá-la. Precisamos movê-la, precisamos usá-la. Porque existem pessoas que têm pouca fé. Como também existem pessoas que têm uma grande fé. E isso foi Jesus quem falou. Como também existem pessoas que não têm nada de fé. Em que a fé se esvai. Em que a fé foi embora. E essa noite é uma noite para Deus nos alertar, como Deus me alertou, dizendo: cuidado para não perder a fé. Cuidado para não perder a esperança. A esperança no Cristo. A esperança em Jesus. Enquanto nós louvávamos a Deus aqui essa noite, os louvores, eles exaltavam o nome de Jesus. Os louvores, eles dignificavam o nome de Jesus. E nós dizíamos na canção que nós queremos a sua presença. E uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado é de que às vezes Deus está, mas nós não o percebemos. E por isso nós blasfemamos, e por isso nós murmuramos, e até deixamos de acreditar, porque não o percebemos. Vamos ao texto bíblico. No primeiro dia da semana, bem cedo, domingo, o primeiro dia da semana, bem cedo, de madrugada, as mulheres se levantam, preparam as suas especiarias, os seus perfumes, e elas se dirigem ao sepulcro aonde colocaram o corpo de Jesus. Elas preparam toda a especiaria, todos os perfumes para irem cuidar do corpo de Jesus. E aqui eu já consigo entender que é quase que normal isso, é humano isso. A gente de vez em quando se esquece do que Deus um dia nos falou. A gente de vez em quando se esquece das promessas que Deus nos fez. Porque nós olhamos para as circunstâncias ao redor, as dificuldades que nos cercam, quando tudo diz que não, e nós não conseguimos mais nos lembrar, não conseguimos mais enxergar, não conseguimos mais perceber aquilo que Deus um dia falou. Observem, as mulheres estão indo ao sepulcro cuidar do corpo de Jesus. Porém, a fala de Jesus dias atrás foi: é necessário que eu seja entregue nas mãos dos pecadores, que eu morra, que eu seja crucificado, é necessário isso. Porém, no terceiro dia, eu vou ressuscitar. Ele ensinou isso aos seus discípulos. Ele falou isso para os seus seguidores. Porém, chega o domingo de manhã, chega o terceiro dia, a dúvida vem, a incredulidade vem,
o medo vem, a incerteza vem. E quando a incerteza, o medo vem, a incredulidade vem, nos resta apenas nos apegar àquilo que é concreto, aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso ver. Eu não consigo acreditar no impossível, naquilo que Deus prometeu. Então o que eu faço? Eu me apego às coisas que estão próximas a mim. Eu me apego àquilo que é natural. E eu me esqueço do que Ele falou, e eu me esqueço do que é sobrenatural. Porém, falar delas aqui hoje é fácil. A questão é se fosse nós também naqueles dias. Dizer que eles foram incrédulos hoje é fácil. A questão é que naqueles dias, eles experimentaram na pele tudo isso. E elas vão ao sepulcro conversando no caminho, dizendo: vamos lá cuidar do corpo de Jesus. Vamos lá zelar pelo corpo de Jesus. Vamos lá dar o tratamento que Ele merece. Porque Ele é o nosso mestre. Porém, quando elas vão se aproximando do sepulcro de Jesus, elas observam que a pedra que fechava, que lacrava o sepulcro de Jesus, a pedra havia sido removida. Pedra removida, logo então elas ficaram preocupadas. O que aconteceu? Será que alguém invadiu? Será que alguém veio e roubou o corpo do mestre? Elas vão se aproximando para ver o que aconteceu. E elas olham para dentro do sepulcro. E o corpo de Jesus não está mais lá. Hoje a gente dá glória a Deus e aleluia, fala: Ele ressuscitou. Porém, naqueles dias não foi nada fácil. Já pensou você lá naquele momento? Elas entraram em desespero. Alguém roubou o corpo de Jesus. Alguém roubou o corpo de Jesus. Até que 2 anjos se aproximam e dizem para elas: vocês se esqueceram? Vocês não se lembram? E essa fala de Deus para nós hoje aqui, no dia 29 de novembro de 2021. Você não se lembra? Você se esqueceu? Caiu no esquecimento? Tudo aquilo que um dia eu te ensinei, tudo aquilo que a palavra de Deus nos dá como promessa e garantia. As mulheres ficam sem saber o que fazer, o que falar. Ele fala: calma, não tenham medo. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que já vive. Ele não está mais aqui. Porque Ele ressuscitou. Não está mais aqui. As mulheres voltam ao sepulcro. E é interessante que quando elas voltam para casa, elas chegam cheias de entusiasmo, cheias de alegria, temor, misturado com medo, com alegria. E elas falam: olha, a gente esteve lá e o corpo do mestre não está mais lá, ele está vivo. Ao invés dos discípulos darem glória a Deus, aleluia, Pedro e João levantou correndo e foram ao sepulcro. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer a você que naqueles dias, o mundo judaico era um mundo muito machista, onde as mulheres não tinham vez em nada. As mulheres não tinham vez em nada. Homem algum daria ouvido à voz de mulher e dizer: vamos fazer isso que ela falou mesmo, que ela está certa. É por isso que Pedro e João se levantam e falam: peraí, eu não vou dar crédito a essas duas mulheres aí, que foi no sepulcro, estão emocionadas, estão vendo coisa, estão delirando, vamos lá confirmar. E quando eles chegam lá, eles confirmam o que elas haviam dito. Pedro entra no sepulcro, olha, procura e diz: não está aqui. E eu fecho os parênteses dizendo o seguinte: se para aquela sociedade, se para aquele povo,
Havia tanta discriminação com as mulheres, com os pobres, com os leprosos. Havia tanto preconceito com essas pessoas. Jesus faz questão de aparecer para ela. E não é para dizer assim: mulheres, vocês são privilegiadas, mulheres, vocês agora serão honradas. Não é para isso não. É para dizer que no reino de Deus não existe discriminação, não tem preconceito. No reino de Deus tem lugar para todo mundo. É para mostrar para nós que no reino de Deus é um reino de igualdade. A fala de Jesus para uma delas diz para Pedro e para aqueles todos que eu espero eles lá na praia. Eu quero ter um encontro com eles lá na praia. E é importante lembrar isso, que Jesus, ele cita o nome de Pedro. Porque Pedro é aquele que negou Jesus. Para Pedro entender que Jesus, como o pastor havia dito aqui, e as minhas irmãs cantaram aqui muito bonito, dizendo que o oleiro não se esquece do vaso. Avisa para Pedro que eu ainda estou trabalhando nele. Avisa para Pedro que eu não abandonei ele, não, jamais. Eu estou moldando ele para algo grande que ele vai viver ainda. Porém, essa é outra mensagem. Vamos voltar para a história. Enquanto isto acontece com as mulheres, enquanto eles estão tomados de alegria e euforia que Cristo está vivo, enquanto isso, 2 discípulos estão indo embora. Enquanto alguns estão aqui de um lado, cheios de alegria, euforia, glória a Deus, Ele está vivo, estão glorificando a Deus. Do outro lado, tem 2 discípulos que estão indo embora, abandonando, desistindo. Jogaram a toalha e disseram: vamos viver a nossa vida, porque essa história de Jesus já deu. Essa história de que Ele era o Messias já passou. E eles estão definitivamente indo embora. E é aqui que eu quero ministrar, é aqui que eu quero partilhar com vocês o que Deus tem ministrado ao meu coração. Porque às vezes dá vontade de ir embora. Porque às vezes dá vontade de desistir de tudo e de todos. A vida é cheia de altos e baixos. Porque às vezes a impressão que dá é que Deus não existe. Não sei quanto a você, mas eu já experimentei assim. Dias em que eu olhei para cima, para baixo, para o lado, para o outro, para trás, procurando Deus e não achei. Procurei e não achei. Eu trabalho no comércio e uma vez eu estava passando uma situação tão difícil, complicada, que eu queria algo tão sobrenatural de Deus e nada acontecia. Eu fui para o estoque, apaguei a luz do estoque, dobrei meu joelho e falei: Deus, aparece para mim agora, vai. Porque a gente tem a impressão de que se apagar a luz, criar aquele clima, aquele ambiente, Deus vem. Eu apaguei a luz, fechei um olho, deixei o outro meio aberto assim, vai que ele aparece, eu não vejo. Eu quero ver alguma coisa palpável, eu quero ver alguma coisa que eu possa tocar. Os anjos não apareceram para Abraão lá, os anjos apareceram para Jacó, eu quero ver alguma coisa. Sabe o que eu vi? Nada. Nada. E o silêncio de Deus continuava. A gente fica pensando que essa ideia de Deus é loucura, essa ideia de Deus aí é para louco, é para quem não tem o que fazer, é para quem não estuda, é para quem não pesquisa. Essa ideia de Deus aí é só para um povo que, sabe, não tem o que fazer da vida, vai para a igreja adorar um Deus que nunca viu. É justamente aqui que as pessoas desistem da fé. É quando elas precisam de Deus e Deus não aparece. É quando elas querem ver alguma coisa e não veem nada. É quando elas querem ouvir algum ruído e o ruído não vem. É quando mesmo em tempo de pandemia, em que muita gente está sendo ceifada, perdendo a vida, a gente ora e fala: Deus, manda esse vírus embora, lá para o inferno.
E aí o camarada que já perdeu a fé diz: está vendo? Cadê o Deus de vocês? Fala para ele se manifestar e mandar o vírus embora agora. Não é assim que vocês pregam o Deus que faz milagre? Não é assim que vocês pregam o Deus que opera sinais e maravilhas? Por que ele não vem agora no mundo todo e acaba com esse mal? Aí vem as dúvidas, as indagações. Aí vem a incredulidade no nosso coração. É aqui que a gente começa a pensar em ir embora, desistir da fé. Esses dois discípulos estão indo embora, e no meio do caminho a conversa deles é a seguinte: bem que ele parecia que era. Olha, a gente acompanhou ele, a gente viu os milagres que ele fez. Ele fez um morto ressuscitar, deu vista aos cegos, curou leprosos. Todos os sinais que evidenciaram que ele era o Messias se cumpriram. A gente viu isso acontecer. Mas agora, essa é a conversa deles. Agora, já fazem 3 dias de que aconteceu tudo isso. E até agora nenhum sinal de que ele está vivo. É verdade que as mulheres foram no sepulcro, falou que está vivo, tá? Mas eu não vi nada, eu estou indo embora. Porque para esses dois discípulos, preste atenção nisso, eles criaram na sua mente, criaram no seu imaginário, um tipo de Cristo, um tipo de Messias que Jesus não era e nunca foi. Eles criaram na sua mente uma ideia de Deus que não existe. E se existir, é fake news. Se existir, é ídolo, não é Deus. Porque Deus só tem um. Os outros é ídolos. Eles criaram no seu imaginário um tipo de Deus. E foi isso que levou eles a viverem a decepção com Jesus. Enquanto eu meditava na palavra de Deus, o Espírito Santo me ensinava dizendo: que tipo de Deus a gente tem imaginado? Que tipo de Deus a gente tem servido? Quem é esse Jesus que a gente adora e canta? O que a gente imagina dele? Tem uma frase que eu gosto dela, que ela diz assim: Deus não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho sobre Deus, que é uma ideia minha. Mas Deus não é o que eu penso. Deus não se reduz, não se limita ao meu pensamento do que é Ele. A Bíblia Sagrada, ela é uma fagulha. Ela demonstra e apresenta a Deus apenas a sombra de Deus. Deus é muito maior, está muito além do que diz as Escrituras e do que nós pensamos que Ele seja. A Bíblia conta a história, mostra relatos, mas não a totalidade de Deus. Deus é maior, não se limita. Ninguém pode prendê-lo em 4 paredes. Ninguém pode prendê-lo num copo, numa vasilha e dizer: Deus está aqui. Não, não pode. Porque Deus, Ele é infinitamente maior do que tudo que a gente imagina ou pensa. Por isso a pergunta: que tipo de Deus nós temos servido? Que nós temos idealizado na nossa mente? Certa vez, Jesus reuniu os discípulos e falou assim: olha, o que estão dizendo lá fora sobre quem eu sou? O que falam as pessoas a meu respeito? O que eles pensam que eu sou? A resposta vem dizendo: alguns dizem que tu és um profeta,
Alguns dizem que tu és Jeremias. Alguns dizem que tu és Elias. O povo está indeciso, o povo não sabe quem o Senhor é. Para o povo, o Senhor é um santo curandeiro. Para o povo, tu és um profeta vindo de Deus. Porque o povo só quer pão. O povo só quer aquilo que sacia o corpo físico. Certa vez, Jesus estava com seus discípulos, após multiplicar pães e peixes, a multidão vem atrás dele, e ele disse assim para aquele povo: olha, eu sei porque vocês estão vindo atrás de mim. Eu sei porque vocês estão vindo atrás de mim. Porque vocês criaram na mente de vocês um tipo de Deus que eu não sou. Vocês criaram na mente de vocês um tipo de Cristo que eu não sou. Porque vocês querem pão que perece. Vocês querem bênçãos. Vocês querem vitória. Querem milagre. Querem aquilo que sacia o ego de vocês e as necessidades de vocês. Mas vocês não estão entendendo que tudo que eu estou fazendo são sinais. Sinais que comprova quem eu sou. E quem tu és, Jesus? Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Enquanto vocês estão perdidos querendo o pão que perece, estão perdendo o pão vivo que desceu do céu. Em outras palavras, trocando em miúdos, muitas das vezes nós nos aproximamos de Deus somente interessados no pão que Ele pode dar para nós. Apenas interessados no que Ele pode nos favorecer. Me dá. Afinal de contas, Ele é o dono do ouro e da prata. Afinal de contas, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Afinal de contas, Ele é o meu Deus. Se Ele é o meu Deus, então Ele tem que dar tudo que eu quero e que eu preciso. Só que não. Só que não. Que tipo de Deus nós temos idealizado na nossa mente? Temos servido? Que tipo de relação nós temos criado com Ele? Ele olha para esse povo e diz: vocês estão perecendo. Vocês estão se perdendo. Estão perdendo o pão vivo que desceu do céu. O tempo está passando. A oportunidade está se acabando e você está interessado apenas no pão. Deus está nos alertando nessa noite para a gente parar de se preocupar com o pão que perece e começar a nos preocupar mais com o pão vivo que é Ele, que sacia a nossa alma. Que não faz apenas um vaso bonito por fora, para todo mundo olhar e dizer: nossa, que vaso bonito, que vaso honroso. Porém, a excelência desse vaso não está por fora. A excelência desse vaso não está na cor que ele tem, nas pedras de ouro que o moldam, não. Aquilo que está dentro dele é que dá para ele a essência de quem ele é. Porque criamos um Deus que pensamos nós, que se importa com a nossa aparência. Porque criamos um Deus na nossa mentalidade que se importa apenas com o que é visível. Quando na verdade Deus disse para Samuel: eu não vejo como você vê. A minha análise não é igual à sua. O meu modo de julgar não é igual ao seu. O meu modo de analisar não é segundo o teu coração, homem.
Porque eu sou Deus. E quando eu olho para alguém, eu olho para aquilo que é a essência dele. Eu olho para o caráter dele. Eu olho para o tipo de homem que ele é, o tipo de mulher que ela é aqui dentro. Não fico julgando a aparência de ninguém. Somos nós que nos perdemos e perdemos tempo com isso. Porque criamos na nossa mentalidade um Deus que olha para nossas aparências. Quando não, criamos no nosso entendimento um Deus que resolve tudo o que eu preciso. Os discípulos estão indo embora porque eles estão decepcionados com Jesus. Eles estão frustrados com Jesus. Para esses dois discípulos, Jesus não foi o Cristo que eles esperavam, o Messias que eles esperavam. É duro, né, irmãos? A gente estava ouvindo um louvor agora à tarde, e na letra da música dizia que tem uma hora que Deus nos diz não. Existem momentos que Deus nos diz não. Só que nós aprendemos e cultivamos a cultura de que Deus sempre vai nos dizer sim. Criamos uma cultura de que Deus sempre vai nos dar o quê? A vitória. Não, eu não posso cair nesse laço, nessa armadilha de tomar esse microfone e dizer a vocês que me ouvem aqui nessa noite: Deus está te dando vitória hoje. Não posso. Eu não posso porque Deus não mandou dizer isso. E o nosso maior problema quando pegamos o microfone é começarmos a dizer o que Deus não mandou dizer, para poder ganharmos aplausos, para poder ouvir os glória a Deus, aleluia. Não pode ser essa a minha intenção de maneira alguma. Não posso de maneira alguma dizer que Deus está abrindo porta hoje se Deus não mandou dizer isso. Porque eu posso criar na sua mente uma expectativa de algo que Deus não disse nada. E Deus só se responsabiliza pelo que Ele diz. E vai olhar para mim e dizer: Josué, eu não tenho nada a ver com isso. Se vira com o povo aí. É você que está dizendo, não sou eu. No Antigo Testamento, o profeta que dizia o que Deus não mandou dizer, juízo sobre ele. Mas hoje virou moda. Porque muitas das vezes os nossos púlpitos das igrejas evangélicas se tornam palcos para grandes atrações. Mas o povo precisa comer o pão que desceu do céu. O alimento que vem do céu. Não aquilo que alimenta o ego. Sabe por quê? Se nós não nos alimentarmos daquilo que vem de Deus, nós iremos nos decepcionar com Deus. Não porque Deus usou o irmão outro dia, disse que estava dando a vitória, e quem abrir a porta eu também posso e tal, mas não aconteceu. Tem um rapaz que eu visitei ele uma vez, na casa dele. Ele estava muito decepcionado com a igreja, desanimado e frustrado com Deus. E ele dizia: Josué, eu estou 5 anos desempregado, sou pai de família, apareceu uma boa oportunidade de trabalho, uma ótima empresa. Eu me inscrevi, mandei o currículo, me chamaram para fazer a prova, eu fiz a prova. Porém, antes de fazer a prova, eu orei a Deus. Eu jejuei. Eu falei com Deus. Deus, o Senhor sabe que eu preciso desse emprego, dessa porta aberta. Ele foi fazer a prova. Ele disse que na hora da prova ele fez com convicção, respondeu tudo com convicção, sem dúvida. Voltou para casa na esperança, na expectativa de que tudo deu certo.
Afinal de contas, Deus está comigo. Afinal de contas, eu já falei com ele, está tudo resolvido. Passaram-se 2 dias, ligaram para ele da empresa dizendo: olha, o senhor foi até bem na prova, porém foi reprovado. Ele ficou sem entender, falou: como assim? Eu fui bem, mas fui reprovado. Você foi bem na prova. Teve uma questão que você inverteu a resposta. Foi só uma inversão que você fez, uma falta de atenção. E o outro acertou tudo, foi aprovado. E foi Josué. Deus não podia na hora fazer o milagre. Deus não podia na hora lá colocar a mão e mudar as respostas de lugar. Eu falei, bem que podia, né? Só que não. Não, Deus não apareceu naquela hora. E essa ideia que ele tinha de um Deus que tem que estar pronto para toda hora que eu precisar dele, criou no coração dele uma frustração. Porque ele falou: quando eu precisei dele, eu disse para ele: olha, temos que aprender a lidar com o não de Deus. Temos que aprender a lidar, que como tem momentos que Deus vai dizer assim: filho, isso aí é com você, isso aí é coisa sua, faz. Porque Deus do nosso lado não é garantia de que não vai ter tempestade. Deus do nosso lado, Jesus no nosso barco, não é garantia que o mar não vai se levantar. Não, pelo contrário, o mar vai se levantar. O vento vai soprar forte contra nós. E nós vamos olhar para o barco e falar: Jesus, cadê o Senhor Jesus? E ele está dormindo lá. Mas Jesus no barco é sinal de que o barco não vai virar. Virar não. Ele pode se debater de um lado para o outro. Ele pode até parecer que vai afundar. Ele pode até parecer que você vai morrer no naufrágio. Mas se ele está no barco, o barco não vira. A porta não abriu não quer dizer que o barco naufragou. Quer dizer o seguinte: amanhã é segunda-feira, tenta de novo. Se levanta, sai da poeira, vai para cima, porque Deus está com a gente. O salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada, porque eu sei que Ele está comigo. Ele passa junto. Entenda bem, Ele não me livra do vale da sombra da morte, Ele passa junto no vale de sombra da morte. Tem hora que Deus não vai fazer aquilo que a gente quer, porém Ele vai estar do lado com você chorando. Chora, filho, chora mesmo, mas eu estou aqui chorando com você. Você vai estar decepcionado com a vida, com a circunstância, vai estar triste. Ele também estará do seu lado, triste com você, dizendo: filho, é assim mesmo, mas eu te fortaleço, eu te consolo, eu te revigoro, eu te dou força. Vamos, continua de pé, vamos embora. Porque Jesus na cruz, pendurado, morrendo, e ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Alguém diz: olha lá, o Pai abandonou ele. Sabe onde Deus está? Deus está na cruz morrendo. A gente se pergunta: por que crianças morrem vítimas de bala perdida? Por que crianças morrem em acidentes?
Por que pessoas morrem de fome e Deus não faz nada? A resposta é: Deus está morrendo junto com elas. Nós estamos matando Deus. Nós estamos tirando Deus da história. Alguém que morre de fome, de frio. Eu lembro da fala de Jesus, que ele disse assim: tive fome, vocês não me deram de comer. Estive nu, passando frio, não me vestiram. Estive preso em cadeias e não fostes me visitar. Não, Jesus, o Senhor não teve nessa situação. Porque se o Senhor estivesse deitado num banco na praça, dormindo com fome e com frio, a gente ia lá te servir. Porque o Senhor é o Messias, é Jesus. Senhor, se a gente te visse, se a gente tivesse visto o Senhor nessa situação, a gente iria te socorrer. Ele diz: pois bem, toda vez que alguém passa frio, fome, está preso em cadeias, está morrendo, sendo destruído, sendo abandonado, desprezado, humilhado, largado, jogado para fora, pisado, eu estou ali com aquela pessoa, e vocês passam por mim e não se importam. E vocês passam por mim e vão para o culto de vocês e não se importam. Mas não tem problema não. Não tem problema. Porque sempre terá um bom samaritano. Tá, se vocês não querem, estão muito preocupados e ocupados com a vida religiosa de vocês, não tem problema. Existem pessoas que nem crença têm, mas eles estão lá cuidando do órfão, da viúva, do pobre. Eles estão fazendo por mim. Porque todas as vezes que fizerem isso, estão fazendo por mim, para mim, disse Jesus. Que ideia de Deus que nós estamos tendo? Que Deus que nós estamos servindo? É um Deus que tudo vai fazer dar certo? Não, é um Deus que vai morrer na cruz. É um Deus que vai morrer na cruz por causa de um propósito. Porque o propósito é maior. Porém, ainda que ele morra na cruz, a morte não pode prendê-lo. Porque ele não tem pecado. Por isso ele vence a morte e volta à vida. Então tem hora que vai dar ruim, irmãos. Tem hora que vai dar ruim. Tem hora que vão lacrar o sepulcro e dizer: já era, morreu. Porém, enquanto estão dizendo que morreu, acabou, já era, ainda existe uma esperança. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Não percam a esperança. O Cristo se aproxima dos camaradas caminhando no caminho de Emaús e fala: o que está acontecendo? O que vocês estão conversando? E eles falam o seguinte: o senhor não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? O que aconteceu nos últimos dias? O senhor não pegou o jornalzinho da semana? O senhor não pegou as notícias do Facebook, do Instagram? Você não ouviu nada disso? Ei, não, o que aconteceu? É um tal de Jesus que foi um profeta. A fala deles é essa: ele foi um profeta. Observe que eles não veem Jesus como Messias, como Cristo, Filho de Deus. Eles falam: ele foi um profeta, poderoso em palavras, em obras. Nós pensávamos que era ele.
Nós esperávamos que fosse Ele, que era o Messias, mas a nossa esperança morreu quando Ele morreu na cruz. Fique de pé comigo, por favor. Nós estamos indo embora porque a gente creu em Jesus, mas Ele morreu. A gente deu fé que Ele era o Messias, mas Ele se foi. Ele não solucionou todos os nossos problemas. Ele não resolveu o que a gente esperava que Ele fosse resolver. Ele não deu para nós a resposta que a gente esperava. Por isso estamos indo embora. O texto vai dizer que eles estavam cegos. O entendimento deles estava cegos. E eles nem perceberam que quem estava andando com eles era o próprio Jesus. Não quero perder tua presença. Tua presença. Tua presença. É o que eu mais quero, é o que eu mais anelo, é o que eu mais desejo. Ele sempre está, mas nós não o percebemos, porque a gente pensa que quando Ele aparece, que quando Ele está, tem que descer fogo do céu, tem que pegar fogo na casa, tem que acontecer um monte de coisa para falar que Ele está. Ele fala: não, eu estou aqui andando com vocês, caminhando, nessa tristeza de vocês, nessa angústia de vocês, nesse medo de vocês, nessa incredulidade, eu estou andando aqui, lado a lado com vocês. Vocês não percebem que eu estou do lado de vocês? Podemos estar em pandemia, podemos estar em crise global, mas a mensagem dele para nós hoje é: eu estou com vocês, não abandono vocês, eu estou junto. Ainda que morra, eu estou junto com vocês. Ainda que fique doente, eu estou junto com vocês. Desempregado, eu estou junto com vocês. Não importa, eu estou junto de vocês, eu não abandono. Não perca a esperança, não perca a fé. Os dias são maus, são difíceis, mas não vá embora para o caminho de Emaús. Permaneça na presença dEle, porque é na presença dEle que o nosso entendimento será aberto. A minha oração essa noite é que Deus abra o nosso entendimento, que Deus abra os nossos olhos, para que possamos ver, perceber que Ele está com a gente. Eu quero orar com você. E nessa oração, peça a Ele essa presença. Como orou o salmista Davi: Senhor, não me lances fora da tua presença, mas renova em mim um espírito reto. Peça: Senhor, me ajude a perceber que o Senhor está comigo, mesmo na hora da dificuldade. Peça: Senhor, me renova a minha força, a minha alegria, meu prazer em te servir. Fale com Ele assim. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus eu oro. Debaixo desta palavra, onde alguns discípulos desistiram, onde alguns discípulos queriam ir embora porque perderam a esperança, porque criaram na mente um tipo de Deus que o Senhor não é. Criaram no entendimento um tipo de Cristo que Tu não és, Senhor. Senhor, nós queremos Te conhecer mais. Senhor, nós queremos aprofundar o nosso relacionamento contigo. E não nos relacionar contigo, não nos aproximar de Ti apenas em busca de pão, mas possamos ter esse interesse pela Tua presença em nós, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu. Como disse o apóstolo Pedro: para onde nós iremos, se só o Senhor é quem tem as palavras de vida eterna?
Renova nessa noite, Senhor, a nossa fé, nosso ânimo, a nossa alegria, para não desistirmos no meio do caminho, para não voltarmos atrás, para permanecermos até o fim. Até o fim. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, abra os nossos olhos para ver, o nosso entendimento para perceber que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Tomemos cuidado para não perder a fé. Guarda o que você tem. Cuide do que você tem. Mas não perca a esperança. Nossa esperança é a tua vinda, Senhor. O Senhor vem nos buscar. Amém. O nome de Jesus seja glorificado.